A paz do Senhor a todos. Este é o culto de domingo, é a gravação que fazemos em substituição a esse culto. Se o culto estivesse acontecendo no templo, hoje seria a Santa Ceia. O que estamos mudando por necessidade, tá? Então hoje não é a Santa Ceia. Vou ministrar uma palavra e abertura em um texto que está na carta aos Hebreus. O tema que vamos falar é preciso tratar as feridas provocadas pela vida. Faço a leitura de 2 textos da Bíblia Sagrada e uma oração para iniciar a ministração. O primeiro texto, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículo 12, diz assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Isso é Hebreus 12, versículo 12. Na carta aos Tessalonicenses, a primeira, no capítulo 5, versículo 23, encontramos: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Um momento de oração e iniciaremos esta importante ministração que tenho certeza alcançará o coração de todo aquele que se deixar tratar pela palavra de Deus, ajudado pelo Espírito Santo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nesse instante buscamos a necessária ajuda do Espírito Santo e também prometida. O Senhor disse que Ele nos ajudaria, que Ele nos guiaria em toda a verdade, Ele nos faria lembrar. Então, nesse instante, Senhor, esta ajuda prometida e a pessoa do Espírito Santo que tem trabalhado em nossa vida, que nesse instante haja o sobrenatural do Senhor, tanto naquele que ministra, quanto no que é ministrado. É o que estou pedindo nesse instante, acreditando em nome do Senhor Jesus. Falar a respeito da necessidade de tratamento das feridas provocadas pela vida. Farei inicialmente a leitura de alguns textos da Bíblia Sagrada, usando pelo menos 2 patriarcas, homens de Deus, que demonstram, pelos textos que nós vamos ler e os comentários, que as feridas causadas pela vida não tiveram o devido tratamento. Apesar do brilho, apesar do respeito que esses patriarcas trazem na palavra de Deus, percebemos que feridas causadas pela vida ficaram no coração destes homens e, sem dúvida, trouxeram problemas na vida deles. E isso é algo que eu acredito que, como está escrito na palavra de Deus, é possível ser tratado, como lá no versículo de Tessalonicenses diz, que o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados, íntegros, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel que os chama, também vos fará. Então, o primeiro texto são 2 exemplos de falta de tratamento nas Escrituras. Eu já ministrei esta palavra alguns anos atrás, aqui na cidade de Casa Branca, uma vez, que me lembre, e uma segunda vez ministrei essa palavra na nossa igreja sede na cidade de Campinas. Então, se alguém estiver me ouvindo agora e estava em uma dessas reuniões, entenderá que já tratei esse assunto há alguns anos atrás, mas isso já faz muito tempo. E também não vou repetir exatamente o que falei naquelas pregações, o que não conseguiria fazer. Tá? Então veja só, Gênesis, capítulo 27, versículo 1 ao 4, diz assim, e aconteceu que como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça,
e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que morra. Então, olha só, o que está no coração desse patriarca, está um sentimento que o dia da sua morte está chegando. Está uma ideia de que ele precisa abençoar os seus filhos, porque está próximo o tempo da sua morte. O que foi que causou esse sentimento no coração? Porque às vezes nós começamos a desenvolver dentro do nosso coração esse pensamento, esse sentimento. Seria melhor morrer. Eu acho que está chegando a hora da morte, é mais ou menos isto. Talvez eu esteja pregando para alguém que esteja assim. O Brasil e o mundo inteiro vive um momento que eu poderia chamar de cativeiro, semelhante ao cativeiro da Babilônia. É um momento difícil, que mal sabemos o que vai acontecer depois. E é necessário um cuidado com a alma, e a palavra de Deus é capaz de tratar a alma. Então veja só, Gênesis 35, 28, foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque viveu mais 80 anos depois que Jacó foi para Padã Arã. Então veja só, depois que ele disse isto, eu preciso abençoar vocês, porque de fato eu acho que vou morrer a qualquer hora, eu estou sentindo que preciso fazer isto. Um desejo no coração. Por que isto aconteceu? Porque Isaque, de acordo com os textos que a gente lê, estava cego. A cegueira fez com que ele começasse a imaginar que a vida já não fazia tanto sentido mais. Agora, de onde o senhor tirou essa ideia maluca de que ele tenha vivido depois que acreditou que ia morrer mais 80 anos? É muito simples. Vou ler para vocês e vocês vão descobrir onde é que concluí que ele viveu mais 80 anos, quando começou a entender que já estava na hora de morrer. Olha só, Gênesis 25, 20 está escrito: era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso o chamou Jacó. Era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Versículo 34 do capítulo 26. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Bere, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Isaque tinha 100 anos, quando pensou que ia morrer. Então, se você pega essa conta aqui, você descobre. Ele tinha 100 anos. Se ele tinha 100 anos, então significa que ele viveu mais 80, tá? Porque o texto que a gente leu a princípio diz: foram os dias de Isaque 180. Se ele tinha 100 anos e ele morreu com 180, então depois que ele imaginou que iria morrer, ele viveu mais 80. Um outro personagem da Bíblia Sagrada semelhante foi Jacó. Versículo 30 do capítulo 46 está escrito da seguinte forma: Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então olha só a fala de Jacó. Quando ele encontra José, quando ele abraça José, a primeira fala é a seguinte: agora eu posso morrer, porque eu vi o teu rosto. O que ele está falando? Ele está dizendo que já fazia tempo que ele estava com vontade de morrer. É isso que acontece. Agora, se você ler o capítulo 47, versículo 9, você entende. Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. A palavra traduzida para poucos e maus é a palavra melai, que significa pequenez, pouco, um pouco, pequeno. E mal é irai, que significa ruim, mal, desagradável. Ele está dizendo: o tempo da minha vida foi pouco e mal, eu vivi mal. É isso que ele está dizendo. Jacó viveu mais 17 anos depois que entrou
e entrou no Egito, encontrou José. Veja só, 47, versículo 28, diz assim, ó: e Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. E José, se você ler no versículo 46 do capítulo 41, diz assim, ó: e José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra. 41, do 50 ao 51. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Mais uma vez, é possível concluir que o tempo, depois que começou a colocar no coração que desejaria morrer, o tempo passado foi um tempo muito longo. Veja só, portanto, José já tinha vivido 20 anos no Egito, antes da vinda de seu pai. Somado aos 17 anos que Jacó viveu no Egito, temos 37 anos de feridas não curadas. Estamos falando de 2 patriarcas que, apesar de serem homens de Deus, referencial em muita coisa, de fato, a ferida da vida não curada, não tratada no coração, fez com que um desejo de morte se apoderasse do coração, e mesmo vivendo depois, no caso de Jacó, 37 anos, ele viveu com esta ferida, 37 anos. E, no caso de Isaac, foram aproximadamente 80 anos carregando no seu coração um sentimento: eu agora estou cego, eu agora já não sei mais quanto tempo que vou viver, eu preciso abençoar meus filhos logo, porque o meu tempo está acabando. Então acontecem coisas na vida das pessoas, que as pessoas ficam sentindo, ficam imaginando isto, né? Talvez eu esteja falando para alguém que esteja pensando exatamente isto. A minha vida já deu o que tinha que dar, eu já estou numa situação que seria melhor morrer de uma vez, tá? Tem muita gente que vai dormir, na verdade, e fica pensando assim: seria bom que eu não acordasse pela manhã. São sentimentos não curados, são dores, feridas não curadas na alma, mesmo na vida de grandes homens de Deus, de grandes mulheres que são exemplo, modelo em uma série de coisas, mas não conseguem tratar as feridas da própria alma. No caso de Isaac, falando a respeito de sua cegueira, agora indo para um outro momento, que são exemplos nos dias atuais de pessoas que, apesar de feridas na vida, tiveram aquilo que hoje é chamado de superação. Você ouve muito testemunho a respeito de superação. Aliás, existem até mesmo livros falando a respeito disto, e é possível que você já tenha ouvido ou conheça alguém que tenha experimentado um testemunho de superação, passado por algo, de repente, até muito pior do que esses homens passaram. É verdade que no caso de Jacó, ter o filho como morto, dado como morto aos 17 anos de idade, não é algo fácil de se superar. E eu sei também que talvez eu esteja pregando para alguém que não teve só o filho dado como morto. De fato, o seu filho chegou mesmo a morrer. Sim, ele chegou a morrer e era muito jovem, e você de repente não consegue superar isto. E você fica pensando: então é melhor morrer de uma vez, porque depois que ele se foi, a vida acabou. Era a mesma ferida no coração de Jacó. É uma ferida que durou por 37 anos. Tá? O que nós vamos ver agora? Exemplo de pessoas. Eu vou citar alguns aqui, e você pode encontrar pela internet, você deve ter ouvido alguns, pode ser que alguns que eu citem aqui, de repente, você já tenha ouvido falar a respeito. Vou ler aqui
que você pode encontrar, inclusive, nas páginas da internet e do YouTube. A artista plástica Marian Paré é convidada a ir à casa do ator Pierce Brosnan, o eterno agente 007. O convite surgiu depois que o ator conheceu e se encantou com o trabalho da artista e da associação. Marian conta que aos 20 anos foi alvejada por um desconhecido e, devido ao ferimento, ficou tetraplégica. A arte veio como uma terapia para expressar sua dor e dar a volta por cima. Essa artista, depois que ficou tetraplégica, ela passou a desenvolver esse talento que ficou conhecido, que é o de fazer pinturas, pintar quadros usando a boca. Você vai encontrar pessoas que conseguem fazer isso, não têm as mãos, conseguem fazer isso com os pés. Existem vários casos e várias experiências que você vai encontrar de pessoa que, de repente, tinha tudo para falar, a vida acabou para mim. Essa moça, aos 20 anos de idade, foi alvejada, foi alvo de um disparo por um desconhecido, e a vida poderia ter acabado para ela. E, no entanto, ela se tornou, de fato, quase que uma celebridade convidada a participar, inclusive, aí lá na casa do próprio artista do 007, lá, né? E, enfim, eu poderia contar aqui uma série de exemplos. Mas falando a respeito do caso de Jacó, por exemplo, né? O caso de cegueira. Existe na internet um casal cego que constituiu família. Quando a repórter foi visitar, a mulher estava grávida. Eles, mesmo o homem e a mulher também cegos, eles decidiram que a vida continuaria, constituíram uma família e estava vindo aí o filho para que a casa se tornasse uma família completa. Átila, que ficou cego aos 9 anos, esse é um outro exemplo. Em um acidente com arma de fogo, foi para a faculdade, se formou em direito, passou no exame da ordem e se tornou advogado. Olha só, eu que fiz direito e também tive que fazer o exame da ordem, eu sei o que de fato é ter que estudar para passar no exame da ordem e como é difícil, sendo normal, enxergando de uma maneira normal, ouvindo, tendo todos os sentidos funcionando de forma correta, fazer o curso de Direito, o quanto é necessário estudar e como é difícil. A maioria das pessoas que fazem o curso de Direito, inclusive, não conseguem passar no exame da ordem. Tá? Esse cidadão, o Átila, ele ficou cego aos 9 anos de idade e hoje é advogado, porque ele não desistiu da vida. O mesmo aconteceu com Tiago Menezes Ruiz, também advogado, que, apesar de cego, enfrentou as dificuldades da vida, sarou as feridas do coração e a vida seguiu em frente. Eu ouvi o testemunho também de uma mulher, o pastor José Luiz Furioso, da cidade de Campinas, fala a respeito desta irmã, que eu não conheço, mas ele comenta, que também é cega, mas ela é engenheira da Renovias. Uma pessoa que não possui a visão e é engenheira da Renovias. Tá? Esses que eu citei, está lá na internet para você conferir, se você quiser, e é lógico que você vai encontrar muito mais exemplos deste. Então, a cegueira não é um motivo para que não haja superação. Tá? Então, eu sei da dificuldade, não ignoro a dificuldade, mas é certo que nesses exemplos que eu citei, e naqueles que talvez você conheça, neste caso, essas pessoas alcançaram um testemunho, vamos dizer assim, até superior aos nossos queridos patriarcas, que, sem dúvida, estão acima da média e são homens para ser lembrados pela eternidade. Mas nisso eles falharam. A dor da vida, as dificuldades, que eu não ignoro também, ter o filho dado como morto aos 17 anos, ou ficar cego 80 anos antes da sua morte, já com 100 anos de idade, não é algo fácil de superar. Mas o que eles entendiam naquele momento é que a vida certamente tinha acabado para eles. Agora, eu já estou indo para
o último tópico desta ministração. Eu não pretendo estender, apesar de eu falar isso nas outras pregações também, e ficar quase 40 minutos, às vezes até mais de 40. Vou tentar encerrar esta pregação com menos de 40 minutos. Tá? Veja só, eu tenho para você a excelente, péssima notícia. Então, o último tópico desta ministração é a excelente, péssima notícia. Que loucura é essa? Vamos ver, eu vou citar mais um homem de Deus, e aí eu vou para a conclusão de que excelente e péssima notícia é esta. Vamos lá. Salmos de número 90. O Salmo de número 90, no versículo 10, diz assim, ó: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Em outras versões vai dizer assim, se passar, alguns pela robustez atinge os 80, o que passa disso, o melhor disto, é enfado e canseira. Este é o Salmo de número 90, no seu versículo 10. Veja só, vou fazer aqui um comentário e vou citar a fonte. Há alguns anos atrás, o nosso querido presbítero Adilson, membro desta igreja, aqui em Casa Branca, fez uma ministração usando exatamente este salmo. E neste salmo, ele fez o seguinte comentário: os comentaristas, dizia ele, concluem, alguns deles, que Moisés tenha escrito este salmo no tempo em que passou no deserto. Numa coisa eles concordam, que quem escreveu foi Moisés. Todos eles são unânimes, a maioria, pelo menos, em atribuir o Salmo 90 a Moisés. No entanto, a maioria deles pensam que ele tenha sido escrito durante o tempo que Moisés passou no deserto. Só que a conclusão desse presbítero é muito coerente. Veja comigo. Moisés não poderia ter escrito este salmo durante o tempo que ele passou no deserto, mesmo porque nós entendemos muito bem que quando ele sobe aquela montanha, ainda com com seu corpo funcionando perfeitamente, ele sobe a pé para aquela montanha. Na verdade, ele não queria morrer. E a Bíblia diz que ele tinha 120 anos de idade. Se ele chega aos 120 anos, ele não iria dizer que os dias de um homem são de 70 e que no máximo ia chegar aos 80, porque ele mesmo teve 120. Então a conclusão mais adequada realmente é daquele presbítero que estou citando aqui, de que de fato ele escreveu este salmo no tempo em que estava na casa de seu sogro Jetro, no tempo em que ele fugiu do Egito e que viveu. Ele tinha desistido de ser filho da filha de Faraó, como está lá escrita a carta aos Hebreus, inclusive. Ele simplesmente fugiu e foi morar naquela terra por um período que durou aproximadamente 40 anos. E quando Moisés chega aos 80 anos de idade, como diria aquele presbítero, ele já está pensando em pendurar a chuteira. Ele está pensando assim, olha, a vida de um homem dura 70, e quando no máximo chega aos 80. Mas, se passar disso, o que passar disso é enfado e canseira. Tá? Ou seja, ele está pronto lá num português futebolístico, né? Pendurar a chuteira e falar, olha, minha vida já está acabando, eu já estou encerrando, e é nesse momento, nesse exato momento, que ele vai levar as ovelhas para aquele lugar, e ele tem aquela visão, né? E Deus diz para ele, eu estou te enviando para libertar Israel, para tirar Israel, tirar o meu povo do Egito. Você vai entender que realmente a mente de Moisés é mais ou menos isso. Ele não quer, ele fala, manda outro, é mais ou menos assim, manda, eu não sei falar, linguagem pesada, sou duro de linguagem, eu não sei falar. Ele diz, eu sou pesado de linguagem, eu não sei se é mais ou menos igual ao meu caso, né? Fala, e as pessoas às vezes interpretam de forma errada, fica pesado demais, eu não sei.
Eu só sei que ele tinha algum problema, alguma dificuldade na fala, e também tinha essa dificuldade de pensar que já estava na hora, na verdade, era de pendurar a chuteira. E Deus está falando, é agora que a sua vida vai começar. E aí então surge a excelente, péssima notícia. Deus está dizendo para você assim, para Moisés assim, você acha que está na hora de morrer, mas eu ainda tenho mais 40 anos pela frente. Você vai viver mais 40 anos. Então aí, o demais do Salmo vai dizer assim, olha só, versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo, assim é o teu furor. Olha o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos, farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os teus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Como ele está então trazendo a conclusão deste salmo? Ele está falando, meu Deus, dá-nos alegria, ajuda-nos a realizar os nossos sonhos, ensina-nos a lidar com as situações, a sarar as feridas causadas pela vida e pelo tempo, de maneira que a gente viva com o coração sábio. É mais ou menos assim, para que não se tenha que viver 37, 40 anos pela frente, 80 anos pela frente, carregando feridas lá do passado. Senhor, confirma as obras das nossas mãos. É mais ou menos assim, Senhor, dá um pouco de alento. Esse momento que a gente está vivendo agora, esse momento que eu disse a princípio, que é semelhante ao cativeiro de Babilônia. Não sabemos o que virá pela frente. É recente a informação de que a loja Renner resolveu fechar em todo lugar, ou seja, está mandando também os seus funcionários embora, e tanta coisa, tanta crise, tanta dificuldade. Ei, queridos, a palavra de Deus é poderosa o suficiente para tratar as feridas das almas e a tratar as feridas causadas pelo tempo e pela vida, a ponto de que a gente não viva querendo morrer o dia todo. É melhor morrer de uma vez. Não, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E o conselho das Escrituras vai dizer o seguinte, eu volto agora para o início. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, que foi o texto de abertura, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. É o conselho da palavra de Deus, é o remédio da palavra de Deus, é o tratamento da palavra de Deus. Ei, nada de ficar desanimado. Ei, nada de ficar simplesmente com os joelhos desconjuntados. Eu não aguento mais, eu quero morrer, não tem jeito mais. É melhor eu abençoar aqui, porque está na hora de ir embora. Não. Não importa as dores que a vida tenha causado. A palavra de Deus é suficiente para penetrar até a divisão da alma e do espírito. E a excelente e péssima notícia para a maioria de vocês que estão me ouvindo, tá? Para você que está me ouvindo agora, você ainda vai viver muitos anos. Por que excelente e péssima notícia? Porque é possível que eu esteja pregando para alguém que já estava pendurando a chuteira. É possível que eu esteja pregando para alguém que estivesse pedindo a morte, e Deus de repente está me usando para dizer a você: filho, você ainda vai viver muitos anos. Você ainda vai viver
muito tempo. Então vê se endireita, vê se conserta a coisa e vê se seja sábio o suficiente. Por quê? É preciso tratar as feridas provocadas pela vida. Que o poder do Espírito Santo, que o poder da palavra de Deus faça com que essas feridas sejam tratadas e que você, enquanto ouve esta ministração, tenha os elementos do céu suficientes, o remédio celestial capaz de curar as feridas da sua alma, para que você não viva aí mais 30, 40 anos, de repente, com vontade de morrer, ou achando que a vida acabou para você, porque a vida continua. É essa que eu disse, a excelente e péssima notícia. Por quê? Para alguns falam, eu preferia morrer, mas Deus está dizendo, você vai viver muito. Tá? Lembra lá também do secretário de Jeremias? Ele queria prosperar, queria fazer tanta coisa, e Deus fala para ele, você vai ter a tua vida por despojo, vê se alegra com a sua vida. O Jeremias, que de repente começa a reclamar pela situação, ele fala, se você se aflige, se cansa correndo com homens que vão a pé, o que vai fazer então quando tiver que correr com homens que vão a cavalo? O que Deus está dizendo para Jeremias é o seguinte, eu tenho uma péssima notícia para você, a coisa vai piorar. A coisa vai piorar, mas você não vai amarelar, porque eu te preparei para isto, porque eu tenho o poder para curar as feridas da sua alma. Entenda, querido, não importa o tamanho da dor e o tamanho dessa ferida, Deus é Senhor e quer curar essas feridas. Oremos para que isto seja uma verdade na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, assim como foi ministrado nesta oportunidade, que o poder da Tua palavra, Senhor, pelo Espírito Santo, neste momento de oração e de ministração da Tua palavra, possa penetrar até a divisão da alma e do espírito e curar, Senhor, as feridas causadas pela vida. E se tem alguém chorando, e se tem alguém sofrendo, e se tem alguém que não consegue sair deste momento de crise, o Senhor é Deus o bastante para animá-lo, para levantá-lo e para dizer, eu tenho um plano na sua vida ainda, como foi o caso de Moisés, você ainda vai viver mais 40 anos, você ainda vai passar por muitas dificuldades, mas você vai escrever uma história vitoriosa, você vai ser referencial. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que haja testemunho de superação, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra nos prepare e retire de nós, Senhor, e trate em nós todas as feridas que tenham sido causadas pela vida, pelas dificuldades, independente de quando foi que alguns de nós, ó Senhor, começamos a experimentar esse desejo de morrer, não dá mais, não tem jeito, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias e faz, Senhor, que seja confirmado, primeiro a glória do Senhor, do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, e depois, Senhor, confirma as obras das nossas mãos, Senhor. Ó Senhor, reaviva os nossos sonhos, eles não poderão morrer, porque viveremos em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura para as feridas provocadas pela vida.